Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai tratar de um assunto mais sensível nesse vídeo do canal. Vocês viram aí que a headline está um pouco mais agressiva do que o normal, mas antes que você comente qualquer coisa ou duvide de mim, escuta o que eu vou te passar nesse vídeo e entenda, porque eu não vou te trazer aqui só um ponto de vista ou só uma opinião. Eu vou te provar na prática que academia, leitura de livros, hábitos semelhantes a esse não são responsáveis por te enriquecer. O que vai te enriquecer de fato é o que eu vou te passar nesse vídeo. Mas antes, claro que você vai se inscrever nesse canal, você vai deixar o seu joinha, porque a gente já está chegando a 50 inscritos e eu preciso muito da sua ajuda. Além disso, para eu te explicar exatamente qual é a forma de você enriquecer e de você gerar renda na internet, que não tem nada a ver com academia, não tem nada a ver com leitura de livros, primeiro eu preciso que você entenda por que as pessoas acreditam nisso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, para começar o vídeo, eu preciso te explicar por que as pessoas acreditam tanto nisso. De que você precisa ter uma rotina extremamente amarrada, de ter algo super bem organizado para você ter sucesso. Vocês sabem que depois da explosão da internet, a gente não passa mais tempo longe das telas. A gente não fica mais de 2, 3 horas sem olhar o telefone. Todo mundo hoje usa de 5 até 10 horas por dia o celular. Isso tem sido algo muito comum na nossa geração. E por causa desses vícios, por causa desse uso improdutivo de internet, de tecnologia, surgiram diversos canais de produtividade. Citando somente alguns: Rafael Grata, Pinho, Luana Carolina e por aí vai. Vários perfis que falam exatamente da rotina que você deve ter, hábitos que vão te deixar muito mais produtivo e como você vai alcançar o sucesso, como você vai executar suas tarefas. Aqui eu não estou refutando eles, nem dizendo que eles estão errados. Mas, pessoal, quero trazer uma frase que vai fazer você pensar. Aonde há problemas, há mercado e há business. Apesar dessas pessoas quererem ajudar você e quererem te levar a um próximo nível, o que elas têm na internet não é só um beneficiário, elas têm também uma fonte de renda. Então, para elas, manter você constantemente assistindo coisas sobre produtividade é um business, não deixa de ser um business. E é nesse ponto, trazendo o business dessas pessoas, que começa um pouco dos problemas. Apesar deles terem boas intenções e alguns vídeos serem de fato de muita ajuda para milhares, até milhões de pessoas, ser ultraprodutivo não significa ganhar muito dinheiro. As pessoas confundem esses termos e acham que se você construir uma cadeia de rotinas bem organizadas, ser um cara que come bem, um cara saudável, automaticamente ou instintivamente você vai conseguir sucesso financeiro, você vai conseguir sucesso nas áreas da sua vida. Mas eu, um pequeno caso, um exemplo pequeno de empreendedor, sei que isso é uma crença limitante, sei que isso não é verdade. Tá? E uma pergunta que pode provar de uma vez por todas que não é a produtividade em si que vai te levar a um nível de riqueza, vai te levar ao sucesso financeiro, é a seguinte: quantas vezes você não estava no YouTube ou não estava no teu telefone scrollando, vendo alguma coisa e você se deparou com um vídeo desse falando sobre produtividade? Você já tinha uma rotina produtiva, mas mesmo assim você clicou nesse vídeo e investiu ali seus 20, 30 minutos nesse vídeo. Agora responda para si mesmo. Será que ele foi determinante para mudar um hábito seu? E aqui eu não tô falando de um ou outro vídeo isolado, eu já falei que isso ajuda muito, mas eu tô falando de, no geral, de todos que você assistiu. Será que todos você clicou por uma necessidade ou porque você já tinha uma rotina e queria ver se existia algo além disso para te trazer esse sucesso? Eu tenho certeza que a segunda opção é a mais válida. Ninguém vai ter 100% de aproveitamento de vídeos que assiste. Porém, quando você começa a se importar demais com produtividade, demais com hábitos, demais com ser muito regrado na academia, você começa a destinar tempo demais a isso e esquecer que o que bota dinheiro no seu, no meu, no bolso de todos os empresários do mundo não é isso. Agora vamos para exemplos práticos, porque somente eu falando parece até vago, mas eu vou te trazer aqui um antes e depois de alguns empresários que a gente tem na internet que vão te fazer refletir. O primeiro de todos, Flávio Augusto. Para quem não sabe, o Flávio Augusto foi o fundador de um dos maiores cursos de inglês do Brasil e talvez do mundo. É um empresário fora da curva. Hoje o patrimônio dele gira em torno de muitos bilhões. Além de fundar o WhatsApp, um dos negócios de muito sucesso que ele entrou foi a compra do Orlando City, um time dos Estados Unidos que na época era da 3ª divisão e ele pagou cerca de 265 milhões de reais. Alguns anos depois, esse time já estava na 1ª divisão e ele vendeu para um outro grupo por 2,1 bilhões de reais. Eu e você temos que concordar que um cara desse, que consegue levantar um capital desse, consegue multiplicar o patrimônio dessa forma, é fora da curva. Agora eu vou te mostrar duas fotos que vão te surpreender. Essa aqui é a do Flávio Augusto quando ele começou e quando ele já era bilionário. Agora eu vou te mostrar o Flávio Augusto de agora.
esse Flávio Augusto aqui. E por enquanto, eu não vou te dar nenhuma conclusão. Eu só vou continuar aqui com mais exemplos práticos. O segundo exemplo que eu quero trazer é o Thiago Nigro, que é o primo rico. Eu não vou contar muito da história dele porque a maioria de vocês aqui conhece, mas basicamente o cara fundou a Finclass, que hoje é a maior escola financeira do Brasil. Ele tem até faculdade própria e o faturamento dele gira em torno de 218 milhões por ano. Em patrimônio, esse cara já acumulou mais de 8 bi, contando as empresas que ele tem, os negócios que ele fez. Só o canal do YouTube dele já deve dar uma boa monetização. Agora eu vou te mostrar a foto do Thiago Nigro quando ele era multimilionário. Olha só, vou te mostrar a foto do Thiago Nigro um pouco antes, quando ele começou. E agora, eu vou te mostrar a foto de como ele está agora. Se você observar com atenção, você vai perceber que tanto o Flávio Augusto quanto o Thiago Nigro, quanto milhares de outros empresários, não estavam na sua melhor forma física quando começaram a empreender e quando estavam alavancando os seus negócios. Ou seja, academia, leitura, acordar cedo, dormir cedo, tudo isso é muito bom para a nossa saúde e faz muito bem a todos nós. Mas quando você está empreendendo, quando você está desenvolvendo a sua situação financeira, desenvolvendo o seu sucesso financeiro, tudo isso se torna secundário. Por quê? Porque tudo isso necessita de energia. E quando você distribui energia demais em academia, em leitura, em acordar cedo, em dormir cedo, tudo isso vai te fazer gastar muito tempo com essas atividades e talvez no momento onde você está crescendo, você não dispõe desse tempo, você não consegue abrir mão para gastar isso nesse tempo. Aqui eu já estou entregando o porquê que esses hábitos não têm a ver com sucesso, mas eu vou dar exemplo da minha vida. Eu já fui militar do exército e lá eu conheci pessoas extraordinariamente boas fisicamente, pessoas comprometidas, pessoas que você dissesse, acorde às 3 da manhã, esteja pronto às 3h30, no meio de um ponto aleatório na rua, aquela pessoa vai estar às 3h30, com aquela vestimenta, pronto e sem cara de sono. O mais engraçado é isso. Dentro do período que eu fiquei por lá, eu consegui também alcançar um sucesso físico. Eu cheguei no meu melhor shape, cheguei na minha melhor pesagem. Eu tinha 6% de gordura, estava seco, aguentava correr, aguentava levantar peso e isso era muito bom. Eu ficava muito satisfeito com isso. Porém, os anos passaram, eu comecei a empreender na internet e hoje, 3 anos depois que eu saí do exército, eu perdi aquela forma física, perdi o meu auge físico. Mas se você perguntar para mim qual época está sendo a melhor para negócios, onde eu estou me desenvolvendo mais financeiramente, é a época de agora. Detalhe, já faz mais de 3 meses que eu não pego num livro. Ah, Lucas, você tá ensinando as pessoas a pararem de ler e a pararem de ir na academia. Não é isso, pessoal. Eu tô querendo te alertar. E agora eu vou abrir o jogo com você. Se você ainda não entrou no jogo de empreender, se você ainda não está imerso nesse mundo, saiba que mesmo que a sua disciplina seja muito alta, mesmo que você tenha o melhor potencial e tenha um físico absurdo, em algum momento as duas coisas vão pesar na balança. Empresa, hábitos. E você vai ter que escolher. Porque, apesar de ser a época que eu estou no meu melhor sucesso financeiro, é a época que eu estou mais dormindo mal, mais comendo mal e menos frequentando academia. E Lucas, você tá feliz com essa situação? Se você começar a olhar os empresários que eu te mostrei, você vai ver que todos eles passaram por esse processo. Então, muitas vezes, o sucesso não está atrelado à academia, a leitura, a você ter uma rotina de estudos muito bem amarrada, a ser alguém que acorda cedo e dorme cedo. O sucesso está atrelado ao que eu vou te passar agora. É claro, eu não ia deixar você sozinho nessa. Eu não ia falar tudo isso que eu falei agora e te deixar sem um plano de ação. Então, por isso, pessoal, a gente está batendo 50 inscritos nesse canal. Então, se você caiu nesse vídeo, tá assistindo até aqui, por favor, se inscreve, deixa o seu like, comenta o que você tá achando desse canal. Eu gosto muito de receber motivação de vocês, porque isso me motiva mais ainda a entregar conteúdo de qualidade, a gravar mais para vocês aqui. Então, se você puder fazer esse esforço, eu te agradeço de coração. Agora, os 4 passos que você precisa traçar para ter uma vida de sucesso. E eu corto agora essa parada de coma bem, acorde cedo, leia livros. Você vai precisar disso, mas não é agora. Vamos focar no que você precisa. Primeiro passo, faça um panorama geral da sua vida. Pois é, muita gente queima a largada na hora de tentar um sucesso financeiro, na hora de começar a expandir os seus ares, porque não olha para dentro. Eu costumo dizer para os clientes que sempre antes de abrir uma nova porta, eu gosto de fechar a porta de trás. E eu gosto de garantir que todo mundo que estava na última porta passou. E com você não é diferente. Se você não fechar a porta de trás da sua vida, se você não souber exatamente onde você está, vai ser muito difícil você sustentar o que você quer criar. Vai ser muito difícil você sustentar um hábito constante. Por quê? Porque os seres humanos, eles gostam sempre de ir de A para B. E isso já nos leva para o segundo passo, que é coloque seus objetivos no papel. Então, se você já sabe
exatamente aonde você tá, agora você precisa saber aonde exatamente você quer chegar. E aqui eu não tô falando só de uma pretensão salarial, de um carro que você queira comprar, de quanto por ano você quer faturar. Eu tô falando de coisas além, coisas mais profundas. Você quer ser o cara que viaja muito, você quer ser o cara que conquista muito patrimônio, você quer ser o cara que se envolve muito na empresa, que gosta de botar a mão na massa, ou você quer ser o cara que vai delegar mais, que vai manter os processos mais alinhados, vai direcionar as pessoas. Tudo isso é importante na hora de você traçar o seu objetivo, porque o seu trabalho tem relação direta com a sua personalidade. Se você escolher um trabalho que é ultra comunicativo e você for uma pessoa introvertida, em algum momento isso não vai bater. Então tenha claro os objetivos que você quer alcançar. E o terceiro passo é escolher o caminho pelo qual você vai traçar essa jornada de onde você está para onde você quer chegar. Por que isso é muito importante? Muita gente deve ter pensado na hora que eu cheguei nesse ponto em objetivos como: eu quero comprar um iate, eu quero ter um carro bacana, eu quero dar liberdade para minha esposa, quero ter vários filhos. E isso não é possível dependendo do caminho que você escolhe traçar. Se você quiser ser um ensacolador de mercado, muito dificilmente você vai realizar sonhos como viajar o mundo e ter bens e patrimônio como carros esportivos e casas de luxo. É importante que você saiba o que você precisa fazer para chegar nesses objetivos. Minha recomendação máxima: se você não tem empresa, se você não é herdeiro, se a sua família não tem um negócio consolidado, vá para o marketing digital. Nunca se formou tantos milionários como hoje em dia através do marketing digital. E aqui eu posso falar de várias gamas do marketing digital: infoproduto, prestação de serviços, coprodução, dropshipping, e-commerce. São diversas opções e todas elas podem te levar aos objetivos que você traçou. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Saí de uma casa simples, de uma família simples, consigo faturar 10 mil por mês e sei que daqui a 5 anos eu vou estar em um patamar muito bom. Mas tudo isso porque eu fiz a lição de casa. Eu entendi onde eu estava, eu observei onde eu queria chegar e eu escolhi o caminho que fazia sentido para alcançar esses objetivos. E pessoal, eu sei que no começo vai parecer contradizente com o que a sociedade acredita, de que você precisa ler muitos livros, de que você não pode faltar à academia, de que você tem que ter uma vida regrada, mas pessoal, para quem é empresário, para quem tem o que abraçar, para quem tem um objetivo bem trilhado, tudo isso é subjetivo e tudo isso é secundário para o futuro, para quando você já tiver liberdade financeira. E eu te falo isso porque hoje, apesar de comer mal, de dormir mal, de ter uma rotina muito mais desorganizada do que eu já tive quando eu era militar, eu tenho o meu norte, eu tenho aonde eu quero chegar bem claro na minha mente. Eu não me deixo ir por distrações, por procrastinação, porque, primeiro, eu entendi onde eu estava, entendi onde eu queria chegar e tracei o caminho. Faça o que eu tô te falando. Siga esses 4 passos que você vai conseguir, eu tenho certeza. E depois você volta aqui nos comentários para me agradecer. E pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado de todas essas dicas, espero que você tenha entendido a mensagem que eu quero passar. E é isso, a gente se encontra numa próxima. Até mais!